Ele era advogado. O advogado Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, matou a mãe, matou o cachorro e tirou a própria vida na noite de ontem, dias após a família descobrir que ele estuprava o sobrinho autista de 17 anos. Um doente, psicopata. Tiago era professor de Direito, imagine só, secretário de Modernização e Transformação Digital da cidade do Guarujá, importante cidade do litoral de São Paulo, mas foi exonerado do cargo no dia dos assassinatos, conforme publicado no Diário Oficial da cidade. A Polícia Civil estava a caminho da casa do advogado, que morava na edícula de terreno da mãe, para cumprir o mandato de busca e apreensão. Foi quando os policiais foram informados sobre os disparos de arma de fogo no imóvel. Na residência, a equipe localizou os corpos dele, da mãe de 72 anos e de um cachorro. A polícia apreendeu uma arma de fogo, celular e outros pertences. Gente, aonde chegamos? Aonde chegamos? É o fim dos tempos. Cara, advogado, 39 anos, bom emprego, secretário, mas era um doente mental, um maníaco, né? Estuprava o sobrinho de 17 anos, autista. Aí foi descoberto, a polícia ia prendê-lo, aí ele matou a mãe, se matou. Que tragédia. Isso foi lá em Guarujá, São Paulo. E ontem também um acidente, rapaz, ali na Sudoeste, muito conhecido aqui em Campina Grande, Matheus. Ele ia num carro, foram os dois carros que se chocaram, um Voyage com um Corolla. Né? Eu sei que tinha umas 5 viaturas do SAMU, foi na Alça Sudoeste ontem à noite. O acidente entre 2 carros, um Voyage e um Corolla, na noite de ontem, na Alça Sudoeste. Matou um jovem, Matheus Camara Lima. Pablo Matheus Camara Lima, de apenas 20 anos. Que tragédia, né? 20 anos. O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande informou que as outras 4 vítimas do acidente deram entrada na unidade. Entre eles, 2 homens de 18 e 36 anos. Ambos passaram por procedimento médico de emergência e seguem internados com quadro clínico considerável estável. Os outros 2 envolvidos não tiveram as idades divulgadas, mas também passaram por procedimento médico e seguem a observação. Um na área verde e o segundo na área vermelha. Mas, infelizmente, esse jovem, Pablo Matheus Câmara Lima, de 20 anos, perdeu a vida ontem à noite num acidente automobilístico. Uma colisão lá na Alça Sudoeste. Um capim ali, pelo amor, ali tem que ter muito cuidado, porque está sendo ali duplicado, né? Mas é imprudência. Alguém, meu capim, uma avenida daquela, alguém, né? Foi fazer uma ultrapassagem, os carros bateram de frente, né? Tristeza, viu? A tragédia. E também aqui, aproveitar, né? Estive no velório agora há pouco, família Albuquerque, mais conhecido pela família Afonso de Pocinho, de luto. Um cara muito conhecido, foi professor de muita gente lá em Pocinhos, né? Marcélio, Henrique de Albuquerque, Marcelo Afonso, né? Que era os irmãos todos conhecidos por exemplo, Gáudio Henrique de Albuquerque, já falecido, que era irmão dele, foi vereador, presidente da Câmara. Era porque era filho de São Antônio Afonso e Dona Lourdes, no Capim. Antigamente, Antônio Afonso era como, era espécie de naquele tempo era aquele farmacêutico, que era quase um médico, né? Ele e Dona Lourdes, eu conheci os dois. Inclusive, ainda cheguei a comprar, né? Remédio, medicamento na farmácia com Dona Lourdes, ali na Praça Central de Pocinhos. Então, o Marcelo era irmão do saudoso Gáudio, do advogado Fernando, irmão de Ricardo Afonso, né? Irmão de Toninho, irmão de Leopoldo da Cagepa, tinha uma irmã, Sueli. Marcelo tinha 78 anos, tinha 2 filhos, um deles é o construtor Marcelo Cavalcante, filho, né? É o nome do pai, faz obra lá em Pocinhos, lá em Montadas, e tinha uma, filha, uma outra filha, Fernanda. Marcelo vinha enfrentando uma enfermidade, cirrose hepática, estava em tratamento, mas agravou-se nos últimos dias, estava internado na Santa Clara e faleceu nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta de 5h30 da manhã. Então, a toda a família Afonso, lá de Pocinhos, família Albuquerque Afonso, meus sentimentos. O corpo teve uma parte do velório, até agora na mortuária A Viagem, aqui na rua Pedro II.
O corpo está seguindo para Pocinhos. O velório vai continuar lá na Câmara Municipal, né, até amanhã às 10 horas, quando será sepultado em Pocinhos. Então a família comunica o falecimento do professor aposentado. O de Marcelo era viúvo, casou de novo. Ele era a esposa dele, a primeira esposa dele, Antônia, eu me lembro demais dela. Era irmã de Hamilton Guedes, né? Dona Maria Antônia. Antônia Maria. Faleceu alguns anos atrás. Aí Marcelo depois casou e tal, mas morava aqui em Campina Grande, mas sempre estava em Pocinho, sempre me encontrava com ele. Ele sempre visitava os irmãos, né, a família. Então Marcelo Henrique de Albuquerque. Marcelo de seu Antônio Afonso e Dona Lourdes. Faleceu hoje aos 78 anos de idade. O corpo já teve a primeira parte do velório aqui em Campina Grande, na Mortuária Viagem. O cortejo está seguindo para Pocinhos, vai ficar lá na Câmara Municipal, o velório até amanhã, às 10 horas, quando será sepultado no túmulo da família, no cemitério de Pocinhos. A toda a família, meus sentimentos, meu pesar, e que Marcelo descanse em paz, né? Eu conheço a família toda, conhecia Marcelo demais, a gente conversava bastante. Era um cara trabalhador, era um cara muito conhecido em Campina Grande, em toda a região. Vai deixar saudade, né? Principalmente na família, para os amigos. Pocinhos de luto, né? Com a perda de mais um filho querido aí, Marcelo, de seu Antônio Afonso e Dona Lourdes. Marcelo Afonso. Meu cabelo, vamos trazer aí Vanderlei de Brito, falar sobre os sinais oficiais. Desculpe, sinal não. Sinal é com guarda de trânsito. São os símbolos nacionais. Você lembra dos quais são os símbolos nacionais, a importância de cada um? A companheira Mônica, né, do RC Notícia, conversou com Vanderlei de Brito. Ele explicou. Vamos ouvir aí? Eu ouvi, para eu relembrar de novo. Olha, no dia de hoje, 18 de setembro, é comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais. A data homenageia os símbolos que representam o Brasil e a identidade de nossa nação. Descritos na Constituição Federal, os 4 símbolos oficiais do Brasil são a bandeira nacional, o hino nacional, o brasão nacional e o selo nacional. Os símbolos nacionais foram regulamentados enquanto conjunto pela Lei nº 5.700, de 1971, que padroniza e define as dimensões, padrões, cores e representações dos símbolos brasileiros. No entanto, a criação desses símbolos é bem mais antiga. A nossa bandeira nacional, por exemplo, foi instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República, mas foi inspirada na bandeira do Império Brasileiro. Nessa data também foi oficializado o brasão nacional, que é obrigatório ser exposto nos edifícios dos poderes federais. O selo nacional também foi criado em 1889. Ele é usado para autenticar documentos oficiais. E o hino nacional brasileiro foi composto por música de Francisco Manuel da Silva e poema de Joaquim Osório Duque de Estrada, para celebrar a independência do Brasil, mas só se tornou oficial durante as comemorações de 100 anos da independência, em 1922. Ele é cantado em solenidades e eventos oficiais do governo, mas também em eventos civis, cívicos, patrióticos, culturais, esportivos e até escolares. Criados para transmitir o sentimento de união nacional, os símbolos nacionais representam o nosso país e têm a função de formatar a nossa identidade. Esses símbolos são uma forma de representar os valores de nossa sociedade e garantir o senso de patriotismo na população. Eles simbolizam a soberania da nação brasileira e reproduzem parte de nossa história e também de nossa cultura. Em síntese, é isso. Um abraço para todos. Muito legal, né? Então, os 4 símbolos nacionais que temos que preservar e respeitar. João Capim, eu tenho o maior respeito pela bandeira nacional, né? Tem pessoas que não têm respeito não, né? Usam a bandeira para outras, né? Até na política não se deve usar. A bandeira é um símbolo nacional. A nossa bandeira nacional, o hino nacional brasileiro, quando o hino estiver tocando, você tem que parar e ouvir, ficar em pé, né? Com respeito. Aí tem o brasão nacional e o selo nacional. São os 4 símbolos nacionais, conforme explicou, né? Estudioso Vanderlei de Brito. Foi legal. Eu nem estava mais lembrado, né? A gente lembra da bandeira, do hino, mas o brasão nacional e o selo nacional
São os 4 símbolos que estão na Constituição e têm que ser preservados. Muito bom. Sim, agora, João Capim, Guilherme Mateus, atenção pessoal da Cagepa, amanhã vai acontecer lá em João Pessoa, um ato público em frente à Cagepa, lá da capital, organizado pelos sindicatos urbanitários da Paraíba, o STUPB, a sede do sindicato em Campina. Quem quiser participar, vai sair um ônibus amanhã, às 8 da manhã, pessoal da Cagepa, né? Da sede da Cagepa, lá no Tambor, na depuradora, fica lá no bairro do Tambor, 8 horas da manhã, com destino a João Pessoa. O motivo do ato público é pressionar a Cagepa a rever pontos do acordo coletivo de trabalho apresentado em reunião no Ministério Público do Trabalho e que apresenta o prejuízo para os trabalhadores. E, portanto, a gente vai trazer a fala de Guilherme Mateus, diretor do Sindicato dos Urbanitários da Paraíba, e deve ter conversado com Josué Cardoso sobre esse ato público amanhã na capital. Vamos ouvir aí Guilherme Mateus, João Capim, diretor do Sindicato dos Urbanitários da Paraíba. Boa tarde, pessoal. Guilherme Mateus, diretor do Sindicato dos Urbanitários, passando para informar a todos, na verdade, para convocar todos os trabalhadores da Cagepa e informar todos os cidadãos, né, paraibanos, que amanhã nossa categoria, os trabalhadores da Cagepa, estarão mobilizados em um ato de protesto lá na frente da sede administrativa da empresa, né, protestando contra algumas questões que são cruciais para a nossa categoria. Então, todos os trabalhadores, todos os cidadãos que se sentirem tocados por nossa causa, que estejam presentes lá na sede administrativa da Cagepa, lá em Jaguaribe, lá em João Pessoa, a partir das 10 horas. Nosso ato não é por questões econômicas, nosso protesto não é por questões de ordem salariais, mas sim por questões de ordem de cunho sociais, ou seja, a Cagepa está impondo algumas questões sociais e administrativas que são de muita relevância para os trabalhadores. Algumas questões que tocam diretamente com nossas questões de manutenção na empresa, dos nossos empregos de fato, de nosso convívio, de nossa relação enquanto trabalhadores. Então, por isso nós estamos convocando a todos, né? Deixando bem claro que o sindicato esteve mobilizado, convocando todos os trabalhadores do Estado. Então, visitamos, a diretoria do STILP visitou os recôncavos do nosso Estado, então lá no Brejo, no Cariri, no Alto Sertão. Então, sairá ônibus do Brejo, aqui da regional da Borborema, Campina Grande, vai sair ônibus levando os trabalhadores lá para o nosso ato, e também do Sertão vai sair ônibus também. Então os trabalhadores estão convocados, né, convidados a participar desse ato, e a sociedade também para entender o nosso pleito, né, que se trata mais de questões de ordem de relação trabalhista, daquilo que expõe o trabalhador a situações até que análogas à situação de escravidão, porque a empresa está impondo um banco de horas de 2 anos. Imagina aí, você ser convocado para cumprir uma jornada de hora extra e ter que gozar, e ter a possibilidade de gozar uma folga daqui a 2 anos, então sem o pagamento de horas extras. Isso é muito ruim para os trabalhadores, dentre essas outras muitas propostas que estão sendo impostas pela Cagepa e que prejudicam nossos trabalhadores e que mudam até o contrato de trabalho. Veja só, uma questão que é constitucional. A modificação do contrato de trabalho não pode ser feita de forma unilateral, e a empresa está propondo isso, impondo aos trabalhadores uma sobrejornada. Você entra para a empresa contratado para uma determinada carga horária, e aí de repente a empresa vem com uma proposta de acordo coletivo que bota mais 4 horas na sua jornada de trabalho. Isso é muito ruim, isso é péssimo para o trabalhador. Você ser contratado para uma determinada carga e ter que cumprir outra além daquela sem nenhum tipo de remuneração, sem aumento no seu salário. Então é por isso que nós estamos
mobilizados e amanhã, né, quinta-feira, dia 19, estaremos lá de frente à sede administrativa da empresa em um ato público. Logo em seguida, sairemos para o Ministério do Trabalho, que está mediando essa situação aí para a gente tentar uma saída amigável, uma saída que seja, acima de tudo, legal para o nosso conflito, né? Muito bem. Guilherme Matheus, do Sindicato dos Urbanitários, convocando para esse ato público amanhã, lá em João Pessoa. A Prefeitura de Campina Grande garante pleno funcionamento do SEMAIS, com atendimento especializado para mulheres e crianças. Está funcionando, viu? A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, assegura o pleno funcionamento do Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde, SEMAIS. O espaço voltado ao atendimento integral de mulheres e crianças abriga ambulatórios do Instituto de Saúde de Elpidio de Almeida Zé e do Hospital da Criança e do Adolescente. No local estão disponíveis exames essenciais como os testes de pezinho, olhinho, linguinha e orelhinha, além de consultas ginecológicas e especializadas. O SEMAIS também oferece serviço de planejamento familiar, exemplo de vasectomia, DIU e laqueadura, além das consultas de pré-natal, ultrassonografia e raio-x. Com uma estrutura de 25 ambulatórios, o centro atende em diversas especialidades médicas, incluindo alergologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia e pediatria, entre outros. Também são realizados atendimento dos pacientes com síndrome de Down e cuidados paliativos. A criação de uma brinquedoteca no local foi elogiada por Luciana Pereira, moradora do bairro Nova Brasília e mãe de Nicolas Mateus. Para o ortopedista pediátrico do SEMAIS, o médico Tiago Cavalcante, a nova unidade trouxe melhoria significativa para o atendimento de crianças de Campina Grande. Campina Grande e região, né? Para todas as crianças. Aqui temos uma estrutura fantástica com equipe multidisciplinar, o que é essencial para tratar patologias mais complexas, como brinquedoteca e toda a infraestrutura bem pensada. Estamos oferecendo um atendimento de alto nível, afirmou. O SEMAIS funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Os atendimentos são agendados pelas unidades básicas de saúde. Inclusive o senador veneziano, que teve na inauguração, visitou hoje lá, né, o SEMAIS, que está funcionando lá na Floriano Peixoto. E a professora Raquel, né, convidando aqui para a inauguração, dia 19, amanhã, às 4h30 da tarde, quinta-feira, ginásio poliesportivo do Catolé, ao lado da Escola José Francisco, lá no município de Queimada. Portanto, essa inauguração será amanhã. Porque as campanhas eleitorais, elas seguem, né, João Capim? Mas as administrações também, né? Os prefeitos continuam trabalhando, né? Quem vai continuar, ou quem está buscando reeleição. A administração não pode parar, né? A população continua, claro, com os serviços de saúde, educação, infraestrutura, social de todos os municípios, né? Independente de campanha eleitoral, o atendimento é para todos. 5h31. 17h36. Eu estava no telefone aqui com minha amiga Lindalva Dias, Lindalva do Digna, que foi contemporânea, né, de Marcelo Henriques. Foram professores, né, juntos, estudaram juntos no científico lá em Pocinhos. E Lindalva está muito triste, né, com a morte de Marcelo Henrique, Marcelo Afonso. Inclusive ela pedindo informações sobre o velório, né, o sepultamento. Amanhã ela vai a Pocinhos, né, para se despedir do seu amigo, né, Marcelo Albuquerque, que faleceu, né, hoje, professor aposentado. Então, Capim, aquela geração que nasceu em Pocinhos nos anos 60, 70, todo mundo estudou com o Marcelo, né, lá em Pocinhos, lá no Colégio Padre Galvão. E também foi professor aqui em Campina Grande, como eu já falei, irmão de Ricardo Afonso, de Tonho Afonso, de Leopoldo da Cajepa, irmão do saudoso Galdo Henriques, irmão de Sueli, né? Marcelo, eram vários irmãos, né? Ricardo, Toninho, tio do ex-vereador Gilson, né? Tio avô do vereador Henrique Albuquerque, tio avô da minha nora, Emily, pai de Marcelo, que é o construtor, aí Montadas de Pocinhos. Tem o descanso eterno, filho do saudoso Antônio Afonso e Dona Lourdes. Portanto, Lindalva também, através do nosso programa,
Ela vai participar de uma oficina de oração hoje lá em Puxinanã, que ela, né, é uma ativista religiosa, uma missionária, e amanhã vai se despedir do amigo Marcelo. Eu já estive hoje lá no velório, aqui em Campina Grande, e o velório continua em Pocinho hoje à noite na Câmara, e o sepultamento será amanhã às 10 horas. Ó, gente, descubra o mundo, crie memórias inesquecíveis, planeje as férias de seus sonhos, viaje de negócios, aproveitando nossos pacotes personalizados, que certamente atenderão sua necessidade. Estou falando da Global Tour Turismo. Reserve sua passagem, translado, hospedagem, oferece as melhores tarifas e opções de pagamento, viagem com conforto, qualidade e segurança. Visita a loja da Global Tour em Queimadas, na Rua César Ribeiro, 495, Vitrine 4. Fale com o Hélito, fale com o Arimaté, os telefones deles aqui, 9189-4141, 9394-3995. Portanto, aí, a Global Tour Turismo. E estou aqui, João Capim, vendo aqui, né? Também aquela preocupação, mas tá tudo bem, estão passeando. Diogo Cirne, nesse momento, está lá no Pelourinho, João Capim, né? Diogo está viajando para o Rio de Janeiro, se viajou de João Pessoa, escala em Salvador. Diogo, como é aventureiro, né? Como o voo dele é só 10 horas, ele aproveitou para fazer um tour lá por Salvador, ali pela Elevador Lacerda. João Capim conhece não, né? Salvador é lindo demais, viu? Elevador Lacerda, o mercado, o Pelourinho, fica tudo próximo assim. E ele está exatamente lá em frente à casa onde Michael Jackson, né, fez aquelas filmagens. Lá tem, né, a foto de Michael Jackson. Diogo está em Salvador nesse momento, né, e eu aqui lá em Salvador. E 10 horas viaja para o Rio de Janeiro. Diogo vai para mais um sonho dele, né? Rock in Rio, né? Participar do Rock in Rio, que ele sonhava aí. E não duvide não, viu, Capim? Que Diogo disse, quando eu vou mesmo, né? Deus abençoe aí. Diego Cirne também está realizando um grande sonho dele, de infância, de conhecer a Disney. Então está em Orlando com a esposa, com os filhos de coração e com a filhinha Clara e amigos. Lá, ali, Capim, temperatura de 45 graus, Orlando, mas é muito bonito, né? Conhecendo aí, né, a Disneylândia. Que Deus abençoe. E Demílio está se preparando para se casar, né? O caçula, né? Trabalhando, Capim, para o casamento. Demílio Cirne, meu caçulinha, meu bebê. O bom é que Deus é tão bom, Capim, que vai morar bem pertinho de mim. Eu vou dar só um grito, Demílio! Aí ele vai me escutar. Ele vai gritar de lá, benção, painho! O Capim vai... Não pode faltar a benção de painho toda noite, né? De Demílio. Agora vai ser por mensagem, né? Benção, painho, mas é vizinho, é só pular o muro. Vai morar vizinho a mim, graças a Deus, meu caçulinha. Que eu amo tanto de paixão. Eu amo os três, né? O bebê, né, Capim? Caçula sempre a gente fica paparicando mais. Deus abençoe meus filhos, né? É um patrimônio que eu tenho. Meus filhos, agora também, né? Minhas netas, Giovana, Clarinha, meu amor, Judete, né? Minha esposa, né? E o meu trabalho, que eu faço com tanto amor. João Capim me acompanha e sabe a minha dedicação de estar aqui, mesmo às vezes doente, mas venho, né? Não falto, só se... Até agora, João Capim, porque eu me lembre, eu só deixei de fazer esse programa uma vez, nesses 39 anos. Foi quando meu pai faleceu, que eu tive que viajar às pressas para a Conceição de Piancó, e lá não tive como me comunicar, nem avisar. Tanto que ficou uma loucura aqui na rádio, né? Pensando que eu tinha morrido, né? Que eu não dei notícia. Mas porque eu estava lá em Conceição de Piancó, sinal de celular não tinha lá, eu fui para a missa de corpo presente do meu pai, aí disse, não, quando for depois eu ligo, mas cadê sinal? Aí não avisei a ninguém, a rádio ficou sem comunicação, era a Lúcia já a diretora, né? Lúcia disse que todo mundo aqui achando que tinha acontecido uma tragédia comigo, né? Mas foi uma tragédia na minha vida porque foi a morte do meu pai biológico. Foi a única vez que não teve cantoria no município, né? Eu faltei mesmo e sequer avisei, porque eu viajei de madrugada, quando eu soube, né? Que era muito longe, era quase 5 horas. João Capim sabe onde é a Conceição, é quase 4, 5 horas de viagem, né? Mas seguiremos em frente e que Deus... lá de cima, meu pai, o biológico Antônio Leite, meu pai adotivo Zé Cirne, me abençoando aqui na terra, né?
João, vamos trazer Manso logo. Manso vai trazer sobre a operação da Polícia Federal de hoje, as informações, a notícia de muita repercussão logo cedo, né? Era a coisa que mais se falava hoje pela manhã, era exatamente essa operação da Polícia Federal, Operação Marasmo 2, a Polícia Federal cumpre novos mandados de busca em Campina Grande, PF apura compra de refeições para o Hospital das Clínicas, que é o hospital do governo do estado, né? E claro, está em investigação, está em apuração, não tem ninguém condenado, é investigação. É um contrato de 8 bilhões de reais, mas vamos ouvir aí, o Manso traz tudo isso explicado e também a agenda dos candidatos. Vamos ouvir aí Josimar Barbosa, o Manso, com o noticiário político. Polícia Federal deflagrou hoje em Campina Grande a Operação Marasmo 2, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um esquema de desvio de recursos públicos da saúde envolvendo dispensas indevidas de licitação, além de pagamentos sem cobertura contratual. Essas contratações tinham como objeto a aquisição de alimentos para suprir as necessidades do Hospital de Clínicas aqui de Campina Grande, que pertence ao governo do estado. Foram cumpridos 2 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal, que tem à frente o juiz Vinícius Vidor. Na primeira fase da operação, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 3.262,998 em bens dos investigados, a fim de buscar a mitigação dos prejuízos causados aos cofres públicos. Os investigados deverão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e dispensa ilegal de licitação, cujas penas se somadas chegam a 23 anos de reclusão. E as eleições para a escolha da lista sexta, que irá definir o novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, já começaram. 12 municípios paraibanos que concentram as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil no estado realizam até às 5 horas da tarde a consulta entre os juristas. Cerca de 11.800 advogados devem ir às urnas. São 22 aí candidatos, só que cada advogado ele pode votar 6 vezes, mas tem que ser 3 homens, né? Vão ser eleitos 3 homens mais votados e 3 mulheres. A partir dessa lista será enviada ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Ele faz um peneirão, reduz para 3 e envia ao governador João Azevedo, que dos 3 vai escolher um. O meu palpite é o seguinte: se o Fábio Andrade, que foi procurador-geral do estado, se ele ficar na lista, estar entre os 6, ficar entre os 3 e for enviado ao governador João Azevedo, eu acho que João Azevedo vai escolher o seu ex-procurador geral do estado. Mas vamos aguardar aí, né? Tudo pode acontecer. As eleições vão acabar às 5 horas da tarde. Vamos dar logo aqui a agenda dos candidatos a prefeito de Campina Grande nesta quarta-feira. André Ribeiro, pela manhã, gravou para o Guia Eleitoral. Agora à tarde visita lideranças no bairro do São José. E à noite participa do debate promovido pelo Sintab. Arthur Bolinha, pela manhã, participou de café da manhã com líder religioso. Em seguida visitou a PAI. À tarde participa de caminhada no bairro do Pedregal. E à noite participa de debate promovido pelo Sintab. Bruno Cunha Lima, pela manhã, visitou a obra da Avenida Plínio Lemos, fica ali nas Malvinas, né? E à tarde ele cumpre a agenda administrativa e à noite participa do debate promovido pelo Sintab. Dr. Júnior Bezerra, pela manhã participou de entrevista em emissora de rádio, em seguida participou de reunião com empresários da panificação e agora à tarde, né, participa de reunião interna, certamente vai se preparar para o debate do Sintab, né, às 8 horas da noite. O Inácio Falcão, pela manhã, visitou a UAMA na UEPB e o NUTS. Participou de entrevista em emissoras de rádio de Campina Grande. 2 horas da tarde participa de reunião com representantes da UJS. Às 4 horas participa de caminhada no bairro Glória e à noite participa do debate do Sintab.
Nelson Júnior, do PSOL, pela manhã visitou a UEPB, agora à tarde participa de preparação para o debate e à noite participa do debate do Sintab, que será às 8 horas da noite. Inclusive eu já fiz meu credenciamento, vou acompanhar de pertinho aí esse debate de hoje lá no Sintab. O Tribunal Superior Eleitoral considerou ilegais as apostas online que envolvem as eleições municipais de outubro. A decisão foi tomada ontem em sessão plenária, que seguiu o entendimento da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Para ela, a promoção de apostas sobre resultados eleitorais com oferta de ganho financeiro para aliciar jogadores é ilegal, sob a ótica da legislação do país. A magistrada fez a proposta considerando a prática de certames lotéricos envolvendo prognóstico de resultado nas eleições de 2024 com ofertas, inclusive de vantagens financeiras e materiais de qualquer natureza aos eleitores com potencial de interferir no processo eleitoral, especialmente para propaganda ou aliciamento de eleitores. A decisão foi unânime e há a possibilidade de as apostas eleitorais, via internet ou celular, serem enquadradas como abuso de poder econômico e captação ilícita de votos pela Justiça Eleitoral. A legislação brasileira relativa a jogos online foi aprovada no fim do ano passado, permitindo a atuação das chamadas bets, que promovem apostas baseadas em resultados esportivos. A regulamentação também permite ao governo cobrar imposto das empresas que exploram essa atividade. Os cassinos online, porém, permanecerão proibidos, pelo menos até que o Congresso analise o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. O texto permite o funcionamento de casas de apostas e jogos de azar, incluindo bingos e jogos do bicho. Na Paraíba, a prática de apostas é costume em algumas cidades como São Bento, Pombal, entre outras. Portanto, aí, Tribunal Superior Eleitoral proíbe apostas sobre resultado das eleições. Desde o fim do prazo das convenções partidárias, no dia 6 de agosto, até a última segunda-feira, quando terminou o período de julgamento de registro de candidaturas pela Justiça Eleitoral, o cenário político em várias cidades da Paraíba passou por mudanças. Em 12 municípios do estado, candidatos ao cargo de prefeito desistiram de participar das eleições de outubro. Desistiram aí o Edilson do Tomate, em Boqueirão, o Chico Mendes, em Cajazeiras, o Eduardo Caxias, em São José dos Ramos, o Geraldo Terto, em Cacimbas, a Lana Dantas, em Souza, o Leonardo Barbalho, em Pitimbu, a Manuela Carneiro, em Alagoa Grande, o Maceiro, em São José de Caiana, o Nego de Guri, em Teixeira, Nerival Inácio, em Santana de Mangueira, Zé Ataídes, em Nova Olinda, e Zé Pedrinho, em Marisópolis. Aqui vários candidatos a vereador, já desistiram. O último foi o Cabo Sérgio Rafael. Ele desistiu. Inclusive hoje ele já postou aí, viu, uma foto ao lado de Pamela Vital do Rego. Passou aí a dar apoio a Pamela Vital do Rego, o Cabo Sérgio Rafael, ele que era do PSD. Em relação a prefeito, até agora ele não anunciou em qual palanque irá subir o Cabo Sérgio Rafael, que inclusive chegou a assumir por 4 meses lá na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Muito bem, aí o Manso com um resumo de muitas notícias. Tem sido importante demais a participação de Manso, porque ele traz um resumo de muita coisa. E é um pacote de notícias de interesse geral, principalmente dessa parte política, que ele está muito mais afinado do que eu, O Manso é muito bem informado e como estamos no período eleitoral, as pessoas querem saber das notícias, dos candidatos, os debates, as movimentações, as agendas e Manso, além de entrevistas, Por exemplo, sexta-feira agora tem entrevista com o candidato a vice-prefeito aqui na sequência de entrevistas, João Capim. Já foram várias entrevistas. E na próxima sexta-feira, o candidato entrevistado, sexta-feira agora, que é dia 20, Alcindor Vilarim, que é o candidato a vice na chapa do prefeito Bruno Cunha Lima. Alcindor Vilarim do Podemos, é o candidato a vice do prefeito Bruno Cunha Lima. Vai ser entrevistado 8h15 da manhã, sexta-feira, no Jornal da Manhã, pela equipe da Arimatea Souza, Manso e Raíssa Kelly.
E a entrevista vai ser reprisada, né, sexta-feira, às 17 horas aqui no nosso programa. Segunda-feira, o entrevistado da equipe do Jornal da Manhã, doutor João Bezerra. Às 8h15 da manhã, doutor João Bezerra, que é o candidato, né, do PSB 40, vai ser entrevistado na segunda-feira, 8h15 da manhã, no Jornal da Manhã, e a reprise, segunda-feira, às 5 da tarde aqui, no nosso programa. No dia 30 vai ser André Ribeiro, do PDT, candidato a prefeito, né? E no dia 27, a candidata a vice, Mary Rodrigues, que ela é candidata a vice de Nelson Júnior. Portanto, já quase concluindo aí, né, as entrevistas com os 6 candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Campina Grande. E aí tem os debates, né, Capim? Hoje o debate né? Tem um debate hoje do Sintab, né? Eu não sei se vão participar todos os candidatos, mas na verdade o Sintab está fazendo um debate com os candidatos a prefeito de Campina e da região. Capim, já teve debate em Lagoa Seca, já teve debate em várias cidades, né? Já foram feitos debates montados, já teve debate. O Sintab fazendo um debate em vários municípios, né? Com os candidatos a prefeito. E hoje vai ser com os candidatos a prefeito de Campina Grande, que tem transmissão aí pelas redes sociais, né? O pessoal que quiser acompanhar. O mediador é Moribe Macedo, né? É o mediador dos debates. Então me parece que quem está transmitindo é o blog do Márcio Rangel, é quem está transmitindo esses debates do Sintab, né? Sim, teve também Lagoa Seca, já teve também o debate. Vai ser nesses municípios aqui da região. É importante, né? Eu sei que tem ainda uns 6 debates ainda com os candidatos a prefeito. TV Borborema vai fazer, TV Paraíba também, TV Itararé, né? Ainda tem muitos debates ainda, porque hoje a campanha se resume a debates, a entrevista. A campanha política hoje claro, tem muitas caminhadas, visitas, guia eleitoral, entrevistas, debates, tudo isso faz parte hoje, panfletagem. A gente viu hoje eu me encontrei com várias equipes com bandeirolas aí na cidade, dos candidatos. A eleição movimentada, graças a Deus, tranquila até agora na maioria dos municípios, né? Até agora a gente escutou pouca coisa, né? O pessoal fazendo suas campanhas aí. E a população, dia 6, né, fará o julgamento. E a gente terminou o programa de hoje. Mais uma vez, meu sentimento a toda a família de Marcelo Henrique de Albuquerque, Marcelo Afonso, que faleceu. Lembrando que o sepultamento dele será amanhã às 10 horas no cemitério de Pocinhos. O corpo está sendo velado na Câmara Municipal. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.